Bom, mais um programa hoje. Eu nem ia fazer um programa hoje, mas eu vou fazer, porque eu estava pensando em um tema. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu falo sempre, mas eu vou falar mais diretamente. Eu vou falar sobre o machismo no Aikido. E eu sou franca para vocês. Em 5 anos que eu estive no Aikido, e em 49 anos de vida, porque eu tenho 49 anos de vida vivendo numa sociedade machista como a nossa, extremamente machista, o machismo que eu vivi e que eu presenciei no Aikido beira o doentio. Eu sou muito franca para falar com vocês que eu acho um absurdo uma mulher, uma Aikidoka, falar que não tem machismo no Aikido. Ela deve ser cega. É impossível, né? Impossível uma mulher não perceber o machismo que tem no Aikido. É doentio. Desde a primeira vez, desde o primeiro dojo em que eu estive no Aikido, em 2014, quando eu entrei, eu já senti, já sofri e vivenciei o machismo na pele no Aikido. E eu tive certeza de que realmente os senseis são os mais machistas. Os senseis de Aikido são os piores, são os mais machistas, tá? Eu não tenho dúvidas disso, não tenho a menor dúvida disso, de dizer isso depois de 5 anos de Aikido e de ter passado pelo ninjutsu e também ter presenciado o machismo doentio no ninjutsu e ter também presenciado o machismo forte na capoeira, tá? Mas eu vou falar um pouco do Aikido, porque o Aikido é a arte que eu fiquei mais e que eu vivi na pele, o machismo e a discriminação, eu vivi na pele. Foi uma coisa que eu nunca vivi em 49 anos de vida. Eu vivi o machismo, a gente vive, nós, mulheres, vivemos e sofremos com o machismo no nosso dia a dia, desde que nós viemos para o mundo, tá? A gente vive e a gente sofre com machismo desde que a gente vem para o mundo, tá? E então, claro, eu sempre tive problemas com o machismo, né? Sempre tive, mas a discriminação e o machismo perverso e cruel, como eu vivi no Aikido, foi no Aikido só, né? Com 49 anos de vida eu nunca vi tanto machismo como o machismo que eu vi no Aikido. Se eu não gostasse tanto da arte, eu já teria desistido da arte. Tá? Eu já teria desistido da arte, porque é uma arte que está sendo destruída e detonada pelos senseis de Aikido, pelo machismo que eles têm. Eles são extremamente machistas, eles não conseguem detectar o machismo deles, de tão machistas que eles são, né? E eles discriminam, eles fazem diferença das mulheres e dos homens. Eu senti isso. Fizeram diferença comigo nos dojos em que eu estive. Eu senti isso, tá? Eu senti isso e eu sofri com isso e eu fui retirada de dojos pelo machismo dos senseis que eu tive. Eu não tenho dúvidas disso, tá? Então vou dar exemplos e vou contar para vocês entenderem um pouquinho o que é uma atitude machista. Bom, no primeiro dojo em que eu estive, o sensei deu em cima de mim durante uma aula, né? Já é uma atitude machista e já é uma atitude antiética, totalmente antiética, criminosa, porque assédio é crime, né? Inclusive ele poderia ter se dado muito mal. E então ele já demonstrou que ele era machista, né? Já foi uma falta de respeito comigo, né? Por eu ser mulher, né? E tal, e ele deve ter achado sei lá o quê. Então ele já me desrespeitou, tá? O primeiro sensei de Aikido que eu tive já me desrespeitou, já né, fez uma coisa inadequada. Eu reclamei, né, da atitude dele, reclamei com ele, eu questionei ele, tá? E aí ele me tirou do dojo. Ele me tirou do dojo porque ele sabia que tinha feito uma coisa errada e ele se daria mal, né? Ele se daria mal. Então ele me retirou com a conivência de um grupo inteiro, né? O dojo inteiro me colocou como eu a culpada, que é natural, né? Numa sociedade machista e num ambiente extremamente machista como o ambiente marcial, e eu tô falando do Aikido, extremamente machista. Existe uma conivência, né? Com atitudes desse tipo e se encobre professores que fazem esse tipo de comportamento, tem esse comportamento, né, antiético, de assédio, de abuso de poder. Ele abusa do poder dele, tá? E aí eu não fiquei quieta, eu reclamei dele com ele, reclamei dele no clube que ele dá aula, tá? E reclamei dele com o dono da escola em que ele dá aula. E nada foi feito, né? Ele continua dando uma aula, numa boa, e fazendo o que fez. Então, é um ambiente extremamente machista e que encobre coisas erradas dos homens, tá? Estou falando de um sensei. Então, um sensei desse é machista, porque ele fez isso com a conivência de um grupo inteiro, na frente de um grupo inteiro, e ele deu um mau exemplo para os alunos dele, né? Que provavelmente vão reproduzir isso. Então, eu nunca vi um machismo extremo como eu vi no Aikido. Extremo,
é perverso. O que as mulheres vivem no Aikido em silêncio é uma coisa perversa e é cruel. Por isso que não tem mulheres no Aikido, né? Porque a gente tem senseis extremamente machistas, né? Mal resolvidos e que abusam de seus poderes e usam a arte muitas vezes para encherem seus egos, tá? Então, eu tive problema com esse sensei, ele me tirou, ele conseguiu inverter as coisas e ele me tirou, tá? Inverteu. No segundo dojo, fui pro segundo dojo. Nesse segundo dojo não foi diferente, tá? Não foi diferente. Mas nesse segundo dojo foi pior ainda, foi mais perverso ainda, porque nesse segundo dojo eu fiquei 4 anos. Fiquei 4 anos nesse dojo. E um dojo extremamente machista, a ponto de você entrar num Jiwasa e os alunos ficarem rindo, cochichando, e o sensei conivente com isso, nunca corrigiu seus alunos, nunca corrigiu, né? Fazia vistas grossas, muitas vezes ele estava até junto com o grupo, né? E então já mostra, né? Já é um dojo, uma liderança extremamente machista, e ele dá tratamento diferenciado. Ele tanto dá que ele me tirou. Quando eu falei do machismo do dojo dele, e era, né? Porque se você tem alunas e uma aluna entra num Jiwasa, os outros colegas, né? Faixa preta, alunos que davam inclusive aula no dojo, ficam rindo, cochichando, falando mal dessa aluna, é óbvio que é um dojo machista, é um dojo que não recebe bem as mulheres. Eu nunca fui bem recebida em dojos de Aikido, nunca. Eu fiquei porque eu gosto da arte e muitas vezes brigando sempre, né, com as pessoas do dojo. Eu fui ficando, indo de um dojo para outro para tentar encontrar um dojo de Aikido que eu conseguisse viver, né, com respeito. Não consegui. Em 5 anos não consegui. Eu passei por vários dojos de Aikido, várias linhas, e a coisa se repete. Por quê? Porque a arte tem uma estrutura machista e os senseis são machistas. Tá? Os senseis são machistas, então eles reproduzem isso e eles também formam alunos machistas, né? Porque isso é uma reprodução, é um ciclo, isso está acabando com a arte e isso espanta as mulheres da arte, é simples assim. As mulheres que ficam são as que aguentam, ou as que são coniventes, ou as que estão a favor disso, né? Geralmente vocês podem ver que mulher de Aikido não fala nada, né? Não fala do machismo, vejo sem ser nenhuma falando do machismo, elas são coniventes. Elas são coniventes com o machismo, porque é impossível que elas não vejam, impossível, né? Federação só tem homem, seminários só tem homem, né? Se tem uma mulher ou outra para fazer um alongamento, que eu já vi, né? Fazer um alongamentozinho, isso é discriminação, né? Isso é discriminação, não tenho dúvidas. A arte Aikido, ela tem uma estrutura extremamente machista, os senseis são machistas, são extremamente machistas e perversamente machistas, tá? Deve ter. Eu espero que tenha alguma exceção. Eu tô procurando. Quando eu encontrar, eu falo pra vocês. Até agora, em 5 anos, não encontrei. No Aikido, não. No Ninjutsu foi pior ainda, tá? Eu não sei qual que é pior. O mundo da arte marcial é perversamente machista. As mulheres não são bem-vindas. As mulheres que são bem-vindas no Aikido são as mudas, cegas, surdas e que compactuam com tudo, né? Então, o segundo sensei também me tirou do dojo. Ele me tirou do dojo quando eu reclamei que o dojo dele era machista. Eu falei isso no meu canal, porque os alunos dele riam, eu tenho filmagens, né, deles rindo, inclusive quando eu estava entrando no Jiwasa eu tenho filmagem, né, e cochichavam, falavam mal do meu trabalho, no vestiário, né, falavam mal de mim, fizeram conspirações, juntaram um grupo lá de faixa preta, né, para falar, para me tirar do dojo. Então isso claro, isso é um dojo extremamente machista, com uma liderança machista, porque se uma liderança não coíbe isso, porque ela é machista, ela é conivente, né. Então ele é uma liderança machista. Ele preferiu me tirar, ao invés dele corrigir, né, o dojo dele, arrumar o dojo dele, ele me tirou. Isso é uma atitude machista. É uma atitude extremamente machista, né? Mas foi um alívio ter saído de lá. Realmente foi, porque o que eu vivi lá, eu não vi Aikido lá, entendeu? Eu realmente não vi posturas adequadas lá, né? Nem num dojo em que eu estive eu vi posturas adequadas e eu não vi Budô e muito menos Aikido. Em nenhum dos dojos em que eu estive, né? Nem da liderança, nem do sensei, nem dos alunos, não vi. No terceiro dojo que eu fui, o sensei teve coragem de me desrespeitar, falar mal do meu blog na hora de um treino, tá? O meu blog, para quem não sabe, é um blog que fala mal do machismo no Aikido e nas artes marciais. Se ele tá falando mal do meu blog, ele tá falando mal do meu trabalho, de mim, e ele é machista, óbvio, né? Porque quem vai contra o meu trabalho é machista, né?
porque eu tô falando de igualdade no Aikido, tô reclamando que não tem isso, e não tem mesmo, né? Não tem mesmo. Então eu peguei e eu também saí desse, não fiquei. Então assim, eu tô sem dojo. Tô sem dojo de Aikido porque eu não encontro um sensei que realmente seja comprometido com a arte Aikido, que não seja machista, né? Que seja respeitoso, que seja uma liderança ética, eu não encontrei. 5 anos de Aikido eu não encontrei, tá? E eu realmente acho que não sei, acho um pouco difícil de encontrar. Então, gente, eu tô contando um pouquinho do machismo do Aikido, que é extremo, muito extremo, forte e prejudica muito a arte Aikido, né? Porque espanta as mulheres, prejudica o desenvolvimento de alunas, né? E prejudica o Aikido, né? O Aikido não pode ter machismo, mas a gente vê que os senseis não entenderam isso, não aprenderam isso ainda. E a maioria, eu tô falando da maioria, né? Pelo menos todos os senseis que eu encontrei realmente não aprenderam o básico, né? Que é não ter machismo, trabalhar o seu machismo, tentar ser melhor, né? E o autoritarismo, né? Então, o segundo sensei que eu tive foi um absurdo que ele falou pra mim. Um absurdo, assim, é surreal você ouvir isso de um sensei de Aikido que tá no 7º Dan, né? Que foi, inclusive, recebeu nomeação de Shihan, né? Que lidera uma federação, né? É impressionante. Eu fiquei realmente impressionada com o nível dele. Às vezes você fica 4 anos num dojo, né? Treinando com o sensei, você não conhece ele, né? Você tem até uma visão boa dele, mas acontece às vezes algumas coisas que você passa a conhecê-lo e você tem uma visão totalmente diferente dele. Ele teve coragem, né? De reclamar do meu canal, inclusive reclamar das minhas opiniões, né? Uma delas ele reclamou, falou que onde já se viu a falar mal do Aikido Brasil. Eu acho o Aikido Brasil um canal conservador, né? Um canal, é uma Rede Globo do Aikido. Não vejo eles fazendo programa nenhum crítico, não vejo eles falando de feminismo e nem não vejo eles falando do machismo no Aikido, que é uma coisa presente, né? É um canal feito só por homens, né? Por homens de um grupinho do Aikido, né? Que comanda o Aikido. Então eu acho que é um canal que não tem crítica nenhuma, é a minha opinião. Acho que eles têm alguns programas legais lá, mas a visão, eu já vi uns programas que eles fizeram sobre as mulheres que são programas discutíveis, são programas, são vídeos completamente institucionalizados e que não representam as mulheres, né, no Aikido. Representam um grupo de mulheres no Aikido, tá? Então eu discordo do programa que eles fizeram lá e que eles colocam como mulheres no Aikido. Eu pratico Aikido, né? Faço parte e eu não tenho nada a ver com aquilo que eles colocaram lá, então não me representa, né? Então ele reclamou, disse que onde já se viu eu critico o que eu quiser, eu sou livre, eu sou independente, né? Tenho minha opinião. E então ele que não entende nada, porque ele não tem formação nenhuma em jornalismo, né? Nem sabe o que é isso. Então eu achei um absurdo um sensei se intrometer, né? Então, e achei impressionante que ele se intrometa no meu canal e não consiga ter uma liderança correta e ética no dojo dele, né? Quem é ele, né? Então é um absurdo. Então você vê uns absurdos assim, você vê no Aikido, eu vi senseis se intrometendo em coisas que não é da alçada deles, né? Se intrometendo na vida de aluno, se intrometendo em trabalho de aluno, né? Isso não é da alçada no sensei, né? O sensei, ele manda no dojo dele, né? Ele deve se preocupar em melhorar, em ser menos machista, em ser mais justo, mais ético, ao invés dele ficar querendo se intrometer no trabalho de uma pessoa que ele nem sabe e que ele não tem direito de se meter. Então eu saí sim do dojo dele, desse dojo que eu estava há 4 anos, eu estava me preparando inclusive para a faixa verde, saí, não me arrependo, foi um alívio ter saído de lá, estou muito feliz de não estar lá, assim, me arrependo de ter ficado tanto tempo lá, né? Realmente, agora eu consigo entender, falo, nossa, como é que eu fiquei num dojo em que você entra no Jiwaza e os colegas ficam rindo de você fazendo piadinha, né? Que pessoas se agridem dentro de vestiário, né? Ele permite isso, né? Como é que pode, né? Um dojo assim. E ele tem, né? Tem uma imagem boa no Aikido, pra vocês verem como o Aikido não é a arte, né? Como a estrutura do Aikido alimenta senseis machistas, né? Ela alimenta e ela estimula isso, tá? Então ela coloca, né? Sensei muitas vezes machista, ele é considerado legal, bom, não, ele tá indo contra a arte marcial Aikido, então por isso que eu falo que existe um desconhecimento da arte marcial Aikido. Digo isso porque eu entrevistei muitos senseis de Aikido e eles não sabem nem direito a história do Hakama, tá? Eu tive uma prova disso.
Eles não sabem nem a história do Hakama direito. E as histórias que eles contam do Aikido sempre vêm recheada de machismos, interpretações machistas, tá? Por isso que eu falo, se você quer fazer Aikido, estude. Eu respeito, né? Respeito, mas o sensei, para mim, ele é autoridade só em técnica, tá? Né? Conhecimento sobre Aikido, me desculpe. Eu prefiro eu estudar sozinha, né? Então, eu vi, sim, é extremo. O machismo que tem no Aikido é extremo. Eu senti isso na pele, senti mesmo nos 3 dojos em que eu estive. Ainda bem que eu saí. É um alívio eu não estar mais lá, porque não eram dojos de Aikido, eram dojos de técnicas de Aikido com lideranças machistas, antiéticas e que não tinham postura nenhuma e eu vi absurdos, verdadeiros absurdos em dojos de Aikido, seminários também. Então, assim, infelizmente a arte ela foi invadida por gente machista que não tem formação e que está detonando e prejudicando o Aikido. Eu lamento muito, mas é realmente isso que eu vi nos dojos em que eu estive, em seminários, eu tenho visto isso. Então, é lamentável. Meu compromisso é com a arte Aikido, né? Não é com as deturpações que estão sendo feitas pelos senseis e pelo sei que tem, acredito e tenho fé que existam exceções, mas até agora eu não encontrei, tá? Então é isso que eu quero colocar, né? O machismo que eu vi no Aikido foi extremo. Em 49 anos de vida eu nunca vi um machismo assim, tá? Foi uma coisa chocante para mim. E eu realmente só continuo na arte por causa da arte mesmo, tá? Porque realmente eu não me afino, né? Com os senseis de Aikido, eu acho que eles estão destruindo. E eu acho, e digo mais, as mulheres não são bem-vindas nos dojos de Aikido. As mulheres mudas, cegas, surdas e mudas, e de preferência burras, são as que são bem-vindas nos dojos de Aikido, tá? É isso, gente.